Oi, pessoal, aqui é Valesca, monitora de metabolismo, e agora a gente vai ter a nossa aula sobre fígado. Nessa aula a gente vai falar sobre a introdução, sobre a anatomia macroscópica, a anatomia microscópica, que é a histologia, né? Sobre as funções e um pouco sobre as doenças. Para a aula não ficar muito longa, uma aula só, e a gente não ter problema com o YouTube, eu dividi em 3 aulas diferentes. Vai ser uma aula explicando essa parte, a segunda aula vai ser sobre a fisiologia e a terceira sobre a fisiopatologia, tá bom? Então agora essa é a primeira aula. A gente vai falar sobre anatomia hepática. Então vamos lá, introdução. O fígado, ele é um órgão vital, ou seja, ele é vital para o funcionamento do nosso corpo. A gente precisa ter o fígado para as nossas funções corporais funcionarem e para a gente sobreviver. O fígado tem que estar existindo, tá? Ele é o segundo maior órgão do corpo humano, porque o primeiro é a pele, então ele só perde para a pele. É um órgão bem grande, sendo a maior glândula do corpo. Por que glândula? Porque ele também tem uma função endócrina. Ele representa 2% do peso corporal, então é muita coisa, né? Ele chegando a pesar cerca de 1,5 kg no adulto. E ele contém mais ou menos 50 a 100 mil lóbulos individuais, que a gente ainda vai ver o que são esses lóbulos. Lembrando que essas partes aqui é mais curiosidade para introduzir, mas que não cai na prova você saber quanto que pesa, quantos mil lóbulos tem, tá bom? E ele tem inúmeras funções, inúmeras. Se eu for pensar assim, num dos órgãos que tem mais funções no nosso corpo, eu diria que é o fígado. Ele participa de vários mecanismos energéticos, ele participa da produção de células do nosso sangue, assim como ele participa também da degradação das hemácias, das células velhas do nosso sangue. E já que ele faz a degradação da hemácia, ele participa também da formação da bile, né? Ele produz a bile, e a gente lembra que a bile tem restos ali de bilirrubina, que é produto da degradação das hemácias, e a bile tem a função também de excretar excretas. O que são excretas? Coisas tóxicas para o nosso corpo que precisam ser eliminadas. E além de excretar essas excretas, a bile também tem a função no metabolismo dos lipídios, né? Que a gente viu na aula de tecido adiposo, que a bile, ela emulsifica os lipídios para conseguir para facilitar a absorção dos lipídios, ou seja, dos colesteróis, né? Ácidos graxos, triglicerídeos. Então, o fígado, com a produção de bile, também é uma forma dele participar do metabolismo dos lipídios. Mas ele participa também do metabolismo das proteínas. Ele ajuda a metabolizar as excretas nitrogenadas, que são excretas liberadas ali no metabolismo das proteínas, tá? Como, por exemplo, a amônia. Além disso, também participa do metabolismo dos carboidratos, como a gente já viu, que ele faz glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese, que é ali o metabolismo da glicose, né? O armazenamento de glicose como fonte de energia. Então, por isso que ele também tem esses mecanismos energéticos. Além disso, ele armazena e metaboliza as vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K, que a gente costuma resumir em ADEC, né? Que é uma forminha assim da gente memorizar as vitaminas lipossolúveis. E também vitamina B12, tá? Que eu não botei aqui no slide, mas o fígado também atua dessa mesma forma. Além disso, ele também produz proteínas plasmáticas, como, por exemplo, o principal exemplo que a gente tem é a albumina. A albumina é importantíssima ali para fazer, porque ela é uma proteína carregadora, né? Então, ela para fazer o carregamento de substâncias lipídicas no nosso sangue. Além disso, a albumina também é responsável pela nossa pressão osmótica, que é o que mantém o sangue dentro do sangue, que não deixa o sangue extravasar para fora dos vasos. Além disso, o fígado também produz proteínas da coagulação, fatores de coagulação, que é o que faz o nosso sangue manter ali uma viscosidade ideal. Ele não fica nem fluido demais, aguado demais, sabe? Nem coagulado,
ele não coagula, porque essas proteínas de coagulação mantêm o equilíbrio ali do nosso sangue. Além disso, o fígado também produz precursores de plaquetas, que são essas proteínas de coagulação, né? Quando a gente vai ver a cascata da coagulação, produz esses fatores de coagulação, mas produz também os precursores de plaquetas. E além disso, eu diria que a principal função do fígado é essa aqui, a função de desintoxicação. De forma geral, eu diria que o fígado, a principal função dele é metabolizar. E aí, dentro das funções dele de metabolização, inclui as desintoxicações. Então, o fígado converte amônia em ureia, que é um produto menos tóxico que a amônia para poder excretar. Lembrando que a amônia é um produto da degradação dos aminoácidos que foram degradados lá no tecido muscular, né, no metabolismo das proteínas. Ele faz filtragem de impurezas. E daqui a gente entra vários tipos de impurezas, como, por exemplo, o que eu falei da hemocariotese, né, que é a degradação ali das hemácias velhas, por exemplo. E ele metaboliza medicamentos. Então, todos os medicamentos orais, todos não, 99% dos medicamentos que você toma via oral, ou seja, comprimido, que você engole, eles passam para o fígado para fazer um metabolismo de primeira passagem e aí cumprir a sua função. Então, o responsável por todos os medicamentos que você consome, por eles funcionarem, quem é responsável por isso é o fígado. E além disso, ele também faz metabolização das excretas em geral. Tudo que faz mal para o nosso corpo passa pelo fígado, para o fígado metabolizar e excretar, e mandar embora, jogar fora. Como, por exemplo, o álcool. Então, o fígado faz a maioria do metabolismo do álcool. E vamos falar um pouquinho de localização. Ele é um órgão intraperitoneal, lembrando intra, então ele está ali dentro do nosso peritônio. Ele não é retroperitoneal, como a gente viu do pâncreas, por exemplo, das adrenais. Lembra, ó, ele é intraperitoneal, ele está bem na região do peritônio mesmo. E ele é recoberto por uma cápsula de Gleason, que é uma membrana de tecido conjuntivo que prende ali o fígado no lugar dele, para não deixar o fígado esparramar ali na cavidade abdominal toda. Além disso, ele é localizado majoritariamente no quadrante superior direito, que é isso aqui, ó, quadrante superior direito. E ocupa o hipocôndrio direito e o epigástrio. Então, eu até desenhei aqui o fígado de verdinho, ó, para vocês verem a localização dele na cavidade abdominal. Mas, Valesca, o que é isso? Quadrante, hipocôndrio, qual a diferença? Bom, isso daqui vocês vão ver ainda, quer dizer, já era para vocês terem visto, eu acho, em Introdução à Medicina, só que vocês não tiveram esse módulo, né? Então, basicamente, a nossa cavidade abdominal, ela tem vários órgãos e tudo, e aí uma forma da gente dividir para ficar melhor de descrever um exame físico, por exemplo, e de fazer também o exame físico, a gente divide didaticamente o nosso tórax inteiro, né, a cavidade abdominal toda, a gente divide em regiões, 9 regiões ou 4 quadrantes. Tem gente que fala que essa divisão aqui são 9 quadrantes, só que não faz sentido, né? Porque quadrante, esse nome quadrante quer dizer que são 4. Então, quando a divisão é em 4 porções, eu chamo de quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Já em regiões, que são as 9, a gente divide em hipocôndrios, direito e esquerdo, epigástrio, epi significa de cima, superior, gástrio, do estômago. Então, o epigástrio é a parte superior aqui do estômago, principalmente onde está o estômago aqui. Hipocôndrio, a gente tá mais relacionado com hipo significa baixo e côndrio, se eu não me engano, é de diafragma, mas eu não tenho certeza. Então, abaixo do diafragma. Essa região lateral, na verdade, não chama lateral, a gente chama geralmente de flanco, tá? Então, é flanco direito, flanco esquerdo. E essa região inguinal aqui,
a gente chama também de fossa ilíaca, tá? Então também pode ser chamado aqui fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Hipogástrio é a região de baixo da altura aqui do estômago, né? E região umbilical, ou também pode ser chamado de mesogástrio. Epi significa superior, meso, meio, hipo, inferior. Então aqui é epigástrio, mesogástrio, hipogástrio, tá bom? E aqui são os flancos. Então, onde que tá o fígado? O fígado tá aqui, ó, no hipocôndrio e no epigástrio, ou no quadrante superior direito, majoritariamente, podendo atingir um pouquinho aqui do quadrante superior esquerdo. Tá. Ele é preso na parede abdominal pelo ligamento falciforme, que fica logo abaixo do diafragma, e ele recebe sangue oxigenado da aorta pela artéria hepática, e o sangue venoso ele recebe também, tá? Aqui o sangue venoso não está sendo drenado, ele está recebendo. Vocês já vão entender isso já já. Ele recebe o sangue venoso do intestino, do pâncreas e do baço pela veia porta hepática. Então reparem que o fígado ele tem uma dupla oxigenação, uma dupla vascularização. Ele não recebe sangue só das artérias, só sangue oxigenado, não. Ele também recebe sangue venoso, diferente de todos os outros órgãos que vocês conhecem, né? Então, em relação à anatomia, ele é dividido em dois lobos, lobo direito e lobo esquerdo. Ele tem também os ligamentos, que é o que liga o fígado a outras partes. O ligamento redondo é o que liga o fígado aos dois lobos. O ligamento coronário é o que gruda o fígado no diafragma, ele tá bem grudado no diafragma. O diafragma, ele tá cobrindo aqui tudo do fígado, ó, ele vem até aqui. Nessa imagem, o diafragma tá aqui, ó, rebatido para cima, para você conseguir ver o fígado, tá? E aí tem esses ligamentos triangulares aqui, as impressões costais, então aqui, ó, é onde as costelas, elas estão aqui. E aí elas criam essa impressão no fígado, daí por isso que chama impressões. Além disso, ele tem essa íntima relação com a vesícula biliar também. Então, eu botei de vermelho o que eu vi que Lucas mais focou na aula, que ele mais falou, tá? Aqui é a parte posterior do fígado, então o fígado aqui ele é visto de frente, na parte anterior, e aí se eu pegar essa parte aqui e eu virar para cima, eu vou olhar essa parte de baixo, eu vou ver isso daqui, tá? Então, reparem essas impressões que o fígado tem, que é onde os órgãos encostam nele. Então, o fígado tem relações anatômicas com vários órgãos, tá? Repare também que ele tem três principais vasos que saem do fígado, e esses vasos eles estão dentro do fígado inteiro, tá? E aí eles saem do fígado e formam a tríade portal. É importante vocês saberem a tríade portal e isso cai na prova. Então a tríade portal ela é formada pela veia porta hepática, artéria hepática própria e ducto biliar comum. Então, repare como que o ducto biliar desemboca na vesícula biliar. Aqui são outras imagens que eu trouxe, mas o foco dessas imagens foi mais mostrar as impressões hepáticas, porque eu vi que o Lucas, ele focou um pouco nisso na aula. Então, ele pode cobrar essas impressões hepáticas mais relacionando com as relações anatômicas mesmo, ou seja, com os órgãos que encostam ali no fígado. E quais são? Eu coloquei aqui, eu desenhei os principais. Então, a gente tem a impressão gástrica, porque o corpo, a curvatura maior do estômago, a parte da frente do estômago, ela fica encostada aqui, tá? E aí, por isso que faz essa impressão aqui. Além disso, o esôfago tá passando aqui, bem coladinho com a veia cava inferior, aí forma essa impressão esofágica. Tem também essa área nua, porque nua, não está encostando com órgão nenhum. Aqui é a impressão renal, então o rim ele está encostadinho aqui e a suprarrenal
faz uma impressão aqui em cima também. Aqui tá passando o cólon. Então, a gente tem ali, ó, eu vou até mostrar no slide anterior, que fica mais fácil. Aqui, ó. Tá vendo que aqui tem o cólon ascendente, o cólon transverso do intestino grosso, né? O cólon descendente, cólon sigmoide reto. Então, aqui, pode reparar que tá um cólon bem encostadinho aqui no fígado, ó. Ah, e aqui, ó, a impressão gástrica. Aqui atrás tá o rim e a suprarrenal, por isso que tem ali as impressões. Então, aqui, ó, é aquela impressão que eu tava mostrando para vocês. Essa aqui, impressão cólica, que a gente chama, mas nada mais é do que a flexura direita do cólon ascendente. O cólon ascendente virando para o transverso ali, né? Então, ele passa aqui. Além disso, o duodeno aqui. Aqui é o lobo quadrado, o lobo caudado, gaguejei aqui, do fígado. Eu vou até mostrar rapidinho em um 3D para vocês verem essas relações, ó. Então, essa membrana grande aqui é o diafragma, e aí eu vou tirar ele para vocês visualizarem melhor. Então, olha como que o fígado tem essas relações. Aqui, ó, a flexura direita do cólon, então eu vou tirar ela, vou apagar para vocês visualizarem a impressão que ela forma, ó. Ó o abaulamento que forma, é a marca ali da flexura encostando. Além disso, aqui tá o estômago, eu vou tirar o estômago para vocês verem, ó, a impressão que o estômago fez. Aqui, o duodeno, ele também faz uma leve impressão, ó. Quando eu tiro, ó a impressão que o duodeno fez também. Se eu tirar a vesícula, eu também consigo ver, ó, uma impressão que fez ali. Vou tirar aqui o pâncreas. E olha na parte posterior. Deixa eu tirar esse fígado do lado de cá. Olha como que o fígado também tá encostando. O fígado não, tô falando errado, o rim. Olha como que o rim também tá encostando no fígado, assim como a suprarrenal. Então, se eu tiro, dá pra ver a impressão que eles formaram, né? Então, aqui em cima também tem o esôfago. E aí, se eu tirar o esôfago, eu vejo que formou uma impressão também. Tem a da veia cava inferior. E aí, ó, também forma essa impressão hepática. E aqui a gente consegue ver desembocando de dentro do fígado, saindo de dentro do fígado, a tríade portal. Então, aqui a gente tem a veia porta do fígado. Aqui as artérias hepáticas, a artéria hepática direita, a artéria hepática esquerda. E aqui o ducto hepático comum, o ducto biliar, né? Aqui, olha, ducto hepático, que é o ducto biliar. Então, esses três vasos formam a tríade portal. Então, aqui é o fígado visto de frente. Se eu virar aqui, eu tô vendo ele de costas. E se eu subir um pouquinho para ver ele de cima, eu visualizo exatamente aquela imagem do slide, que é essa daqui. É exatamente isso que eu tô vendo naquela imagem 3D. E como que é a divisão hepática? A gente pode dividir de duas formas. A divisão anatômica, que é o lobo esquerdo e direito que eu falei para vocês, e tem a divisão funcional. Essa divisão funcional é uma divisão cirúrgica, didática, para mostrar que cada segmento dessa divisão aqui possui a tríade portal dentro delas, que é essa aqui, ó. Então, a gente pode ter a divisão anatômica, que divide lobo direito, lobo esquerdo. Dentro do lobo direito tem o lobo quadrado e o lobo caudado, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Lobo quadrado, lobo caudado. Então, isso, se eu tô chamando de lobo, toda vez que eu falar de lobo, eu estou falando de divisão anatômica. Toda vez que eu falo de segmentos, eu tô falando da divisão cirúrgica, a divisão funcional. Por que cirúrgica? Foi os cirurgiões que acharam melhor dividir assim, para descobrir exatamente onde que tem a vascularização, para cortar certinho, para quando eu for fazer uma ressecção cirúrgica, eu tirar em função da vascularização, entendeu? Eu tirar os pedaços onde tem cada vaso. Como assim? Dentro desses 8 segmentos aqui, ó, aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro de cada um tem uma tríade portal desembocando ali.
Então, para eu fazer uma ressecção cirúrgica, eu faço de forma que eu mantenho funcionante a tríade portal, que é o que faz o fígado funcionar, a tríade portal. Vocês vão entender isso já já. Então, é o que facilita também um transplante hepático, por exemplo. Um exemplo, se eu quiser fazer o transplante do fígado, eu posso fazer o transplante só do segmento 2, para manter funcional essas outras partes. E essa divisão em segmentos, como eu já falei, é em função da vascularização. Então, aqui a divisão anatômica, ela é dividida em lobo direito e lobo esquerdo. Essa atenção às relações anatômicas que formam as impressões hepáticas é para ajudar vocês a fazerem as relações anatômicas, né? Vamos supor que o professor cobre na prova, que eu acho que é como ele pode cobrar. Quais são as relações anatômicas hepáticas? Ou seja, quais órgãos encostam aqui no fígado? Aí você vai falar do estômago, vesícula biliar, duodeno, passa aqui, né? O cólon direito. Além disso, as costelas, lembra que tem as impressões costais aqui em cima? A veia cava inferior, a aorta. Então, tem vários órgãos que fazem conexão, o diafragma, né? Que fazem conexão com o fígado. Então, lembrando, divisão anatômica é a divisão em lobos. Lobo direito, esquerdo, e o direito tem o lobo quadrado e o lobo caudado, tá bom? Aqui é uma imagem cirúrgica para vocês verem como que é na realidade. Uma peça mesmo, né? Uma peça, esqueci como que chama a peça, essa peça de humano mesmo. Então, aqui é só para mostrar para vocês a divisão anatômica mesmo. Então, aqui é o lobo direito, aqui é o lobo esquerdo. O lobo quadrado tá aqui e o lobo caudado, esse daqui, quer dizer, tá aqui. Deixa eu desenhar até para vocês verem. Aqui, ó, lobo quadrado, lobo caudado, lobo esquerdo e lobo direito. E aqui é a divisão funcional. Então, se eu estou falando de divisão funcional, eu falo de segmentos. São 8 segmentos funcionais que eles são separados em relação à vascularização. Então, aqui é face diafragmática, visão anterior. E aqui é a face visceral, que é a visão ali inferior do lobo. Cada segmento hepático leva um nomezinho, tá bom? Mas isso vocês não precisam saber, não cai na prova. Não precisa saber agora, vocês vão precisar saber lá na frente. Mas por curiosidade eu botei aqui o nome de cada segmento para vocês verem. E também as imagens aqui, imagens reais, né? E ó, essa divisão também, ela é feita no sentido anti-horário, ó. Se você vê o fígado na parte inferior dele, você vê que ele segue esse fluxo, ele segue essa ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 8, ele tá só na parte da frente. Você não vê aqui na visão posterior. O 8 é esse daqui. Então, o 1, ele tá escondido aqui atrás. O 1 tá aqui, né, atrás. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, repare como que ele faz esse caminho aqui, ó. Pra você não esquecer a ordem. E esse caminho aqui, ele tá aqui atrás, lá na parte posterior, e aí ele faz esse trajeto aqui. A divisão de segmentos de 1 a 8, né? Ela segue essa ordem. Como que é a vascularização hepática? Através do sistema porta. Mas, Valesca, o que significa sistema porta? Significa um sistema de vasos que faz uma porta para o fígado. Então, por exemplo, vou explicar isso para vocês. Lembra que o nosso coração, ele é responsável por irrigar e drenar o nosso corpo, né? O coração recebe e drena sangue. Como que ele recebe sangue?
ele recebe sangue dos pulmões, sangue oxigenado pelas artérias, é o sangue arterial. Sangue arterial é o sangue oxigenado. Então, a gente respira oxigênio, o oxigênio vai lá nos pulmões, faz lá nos alvéolos pulmonares, joga o oxigênio para os capilares que tem lá nos alvéolos pulmonares, e aí os capilares vão mandar para o coração. O coração vai mandar para todo o corpo, né? Vai mandar aqui pela aorta. A aorta, esqueci o nome disso aqui, gente. Arco da aorta. Aí tem a aorta abdominal, que manda sangue para o corpo inteiro. Aí o nosso corpo vai usar esse oxigênio, né, para poder fazer respiração celular. Lembra que a respiração celular depende de oxigênio, porque ela é uma respiração aeróbica? Então a gente vai produzir ATP a partir desse O2, e o sangue aqui rico em nutrientes também vai nutrir o nosso corpo. Mas o sangue arterial, ele leva basicamente oxigênio. O nosso corpo vai fazer a respiração celular, vai captar o O2 e vai liberar CO2. O corpo usou, né, e liberou CO2 pelo corpo. O CO2 vai voltar pelo sangue venoso. Então, o sangue venoso é o sangue das veias. Então, sangue venoso. Sangue venoso é rico em CO2. Então, para que manda de volta para o coração? Para o coração mandar de volta para o pulmão expelir o CO2, jogar fora o CO2. Porque o CO2, ele é produto da metabolização do nosso corpo, né? O nosso corpo fez respiração celular. Lembra que quando na respiração celular, a gente libera CO2? Então, a gente usa o oxigênio e manda embora CO2. Na hora de mandar embora, a gente não manda embora pelas artérias, a gente manda embora pelas veias. Então, esse é o ciclo venoso do nosso corpo, aliás. Então, as artérias sempre estão mandando para os órgãos oxigênio e as veias sempre estão tirando dos órgãos CO2 e mandando de volta para o coração, que vai mandar para o pulmão para jogar fora o CO2, certo? Porém, no nosso fígado acontece diferente. Isso é como acontece em todos os órgãos do nosso corpo. No fígado, vou desenhar aqui o fígado. Ele recebe sangue. Lembra que o fígado tem a função principal de metabolizar, desintoxicar? Então, tudo que a gente come, que a gente alimenta, vem do intestino. A gente recebe os nutrientes do intestino, carboidrato, lipídios, proteínas, e eles precisam ser usados pelo nosso corpo. Só que o coração não faz metabolização desses nutrientes. O coração não faz nada com com as proteínas, com os lipídios, com os carboidratos. Quem faz alguma coisa é o fígado. Lembra que o fígado armazena glicose, o fígado participa da degradação das hemácias, ou a da degradação das hemácias é depois que eu vou falar, desculpa. Ele participa da degradação dos lipídios, das proteínas, ele metaboliza o aminoácido para converter amônia em ureia e excretar. Então, ele precisa receber sangue venoso do intestino. Então, as veias lá do intestino, as veias mesentéricas, que recebem nutrientes da dieta, manda os nutrientes da dieta. Vou colocar aqui nutrientes. Manda para o fígado, porque o fígado precisa primeiro metabolizar, para depois que ele metabolizar e jogar todas as excretas, tudo que ele tiver para eliminar
e ele excretar, aí ele manda pro coração, aliás, pro coração não. Ele manda esses nutrientes pro corpo primeiro. Nosso corpo precisa desses nutrientes, tá? E aí depois volta pro coração. Então, primeiro ele metaboliza. Ele vai metabolizar e aí depois vai cair na corrente sanguínea para mandar pro nosso corpo. E ele faz isso por onde? Lembra da tríade portal que eu falei? Deixa eu até já deixar aqui, ó. Veia, porta, hepática. Então, a veia porta hepática que recebe esses nutrientes para mandar de volta para o corpo. Além disso, além das mesentéricas, ele recebe também do baço. Então, o baço que faz a degradação das hemácias. E lembra que o fígado, quando eu falei para vocês das funções, eu disse que ele também participa da degradação das hemácias, porque aí ele conjuga a bilirrubina para a bilirrubina ser excretada, lembra? Então, o baço também tem veias que, em vez do baço mandar o sangue venoso para o coração, ele manda primeiro para o fígado. Então, vai passar primeiro para o fígado para metabolizar. Então, um exemplo, né? Em vez de nutrientes aqui, ele faz da bilirrubina. Além disso, lembra que as veias esplênicas e as artérias esplênicas, a gente viu isso lá na aula de pâncreas. Elas são as mesmas veias e artérias que drenam o pâncreas. Além disso, lembra que o pâncreas, ele produz insulina e glucagon, que também participam, junto com o fígado, do metabolismo da glicose? O fígado vai pegar essa glicose e vai armazenar em forma de glicogênio. Então, o pâncreas, quando ele produz insulina e glucagon, em vez dele ele fazer o trajeto normal de mandar aqui pela veia direto para o coração, ele precisa antes passar no fígado. O fígado precisa receber a insulina e o glucagon para cumprir a função dele. Então, observem que essa é o sistema circulatório normal do nosso corpo, que manda oxigênio e devolve CO2 para todos os órgãos. Porém, quando eu falo do fígado, é diferente. O fígado recebe sangue venoso e ele também recebe sangue arterial, tá? Então, aqui, ó, essa artéria aqui é a aorta abdominal. Ela vai desembocar lá no fígado, na artéria hepática. Porque o fígado, apesar dele fazer isso tudo, ele também precisa do oxigênio próprio para ele cumprir as funções dele, né? Para o fígado conseguir fazer o metabolismo da bilirrubina, guardar, armazenar a glicose ou degradar a glicose, para receber os nutrientes, para produzir albumina, lipoproteínas, para fazer também o metabolismo dos fármacos, dos medicamentos que a gente consome. Até esqueci de falar isso também. O estômago. O estômago também manda nutrientes para o fígado, tá? Como, por exemplo, os medicamentos. Alguns medicamentos que a gente consome, alguns remédios, eles são absorvidos ainda no estômago e já vai direto para o fígado para ser metabolizado. Enfim. Então, para cumprir todas as funções dele, ele precisa também ter o próprio oxigênio. Ele também faz respiração celular, os hepatócitos,
que são as células hepáticas, precisam de ATP também, né? Então, eles também produzem ATP. Para isso, eles precisam de oxigênio. Por isso que ele recebe oxigênio também da artéria hepática. E, além disso, o fígado tem a função de produzir e sintetizar bile, né? Então, ele... Aqui, ó. Tá? A vesícula biliar, né? Então, o fígado, em todas as células que ele tem pelo corpo inteiro, existem. Em todas as células, elas vão desembocar em ductos biliares. Porque ele produz bile, e aí a bile não vai cair nem nas veias, nem nas artérias. A bile vai cair nos ductos biliares. E todos os ductos biliares vão desembocar juntos num ducto hepático comum, que é aquele que eu mostrei lá no 3D. Do ducto hepático comum, ele desemboca na bile para ser armazenado, na vesícula biliar para armazenar a bile. E também depois, lembra que tem aqui, ó, o ducto colédoco, que vai desembocar junto com o pâncreas, junto com o ducto pancreático, lá no duodeno. Vocês lembram disso, né? Então, por isso que o sistema porta tem esses 3 vasos. Então, essas 3 coisinhas juntas formam o sistema porta. Na verdade, esses 3 formam a tríade portal. Tudo que é tríade significa 3. Então, a tríade portal faz parte do sistema porta. E o que é o sistema porta? É esse sistema todo aqui. Por quê? Em vez dos órgãos mandarem tudo direto para o coração, ele faz uma conexão, uma porta antes. Por isso que chama porta. Porque é uma porta de passagem para o coração. Então, primeiro, tudo isso aqui vai passar no fígado pelo sistema porta para depois mandar para o coração. Tá bom? Então, por isso que a gente fala que o fígado, a vascularização hepática, ela é formada por uma dupla irrigação. Ele recebe irrigação tanto pelas artérias quanto pelas veias também, tá bom? Então, a tríade portal é formada por essas 3 coisinhas que eu falei. E aqui é a distribuição do sangue. Então, depois que passa pelos hepatócitos, pelos sinusoides hepáticos, o sangue vai para o coração para os nutrientes serem mandados para o corpo inteiro e cumprir a função ali, tá bom? Então é isso, aqui já tá o resuminho, depois vocês leem com calma. Então aqui também eu botei esqueminhas para mostrar o que eu desenhei para vocês, tá? Então observem como que as veias do duodeno, do pâncreas, do baço, do estômago, um pouquinho de nada do esôfago também, esse sangue não está indo para esses órgãos, ele está voltando pro fígado, tá? Ele manda pro fígado primeiro, em vez de mandar pro coração. Então, tudo isso deveria estar desembocando onde? Na veia cava inferior. Em vez de desembocar na veia cava inferior, ele passa pela veia porta hepática. Aí, a veia porta hepática que vai desembocar na veia cava, tá? Que é isso aqui, ó. Então, faça... Aqui tudo é os capilares, ó, estômago, intestino, pâncreas e baço. Manda para a veia porta do fígado, da veia porta cai na veia cava inferior. Aí da veia cava inferior vai para o coração. A mesma coisa o sangue arterial. Então o sangue arterial vai para a aorta abdominal. A aorta abdominal, ela tem um ramo que é a artéria hepática, que manda oxigênio para o fígado. E tem os outros ramos, as artérias do trato digestório, que mandam para o estômago, para o intestino, para o pâncreas e para o baço, tá? Então, aqui é para vocês saberem o nome das veias, a veia mesentérica superior e a veia mesentérica inferior pegam os nutrientes absorvidos da dieta lá no intestino e manda tudo para o fígado. Além disso, a veia gastroesplênica, gastro de estômago, esplênica de baço, que o baço tá aqui, né?
também pega as coisas que o estômago está absorvendo, manda para o fígado. A veia esplênica pega ali as hemácias degradadas, né? Aí transformadas em bilirrubina indireta, joga para o fígado transforma em bilirrubina direta. O duodeno também, ó, aqui, ó, o duodeno também tem partes do... Alguns nutrientes também são absorvidos no duodeno, então ele manda para o fígado. Insulina e glucagon do pâncreas, manda para o fígado. Tudo isso por um sistema porta. Se perguntar na prova o que é sistema porta, vocês vão saber. Eu acho que ele não vai perguntar assim de forma aberta, né? Mas vamos supor que tem uma questão perguntando, agora vocês sabem o que significa sistema porta. Aí aqui, ó, essa veia cava inferior é por onde vai mandar depois, tá bom? Aqui é sobre a vascularização hepática para mostrar que ele é um órgão muito vascularizado, porque ele precisa receber o sangue para cumprir as funções. Então, por isso que todas as células do fígado, todas, sem exceção, vão ter um ramo da veia porta, todas vão ter, da veia porta hepática, né? Todas vão receber um ramo da artéria hepática e todas vão ter ramos dos ductos biliares também. E aí isso forma a divisão em segmentos, que é a divisão cirúrgica. Todos os segmentos recebem a tríade portal, recebem vascularização, tá? E aí aqui é para mostrar como que é uma árvore muito bem vascularizada. Aqui agora é sobre a histologia. Como que é a microestrutura hepática? O fígado, ele é um órgão muito bem organizado. Ele é muito organizadinho. Ele é como se fosse o órgão que tem toque, tá? Que ele é super organizado. Por quê? Para cumprir esse tanto de função que ele cumpre, ele precisa de organização. Então, o fígado, ele se organiza em vários lóbulos. O que são lóbulos? São esses hexágonos aqui, ó. Então, todas as células do fígado se chamam hepatócitos. Cada hepatócito é esse quadradinho aqui, ó. Eles se organizam em fileiras, aqui, ó, vários hepatócitos. Eles formam fileirinhas e essas fileiras se organizam em hexágonos e vários hexágonos formam um lóbulo hepático. E o nosso fígado tem vários lóbulos, mais de 50 a 100 mil, tá? E o legal disso é que cada lóbulo desse daqui, ele desemboca em uma veia centrolobular, que é uma veia central. E lembra que eu falei que todas as células, exatamente todas do fígado, desembocam na tríade portal? Pois é. Todas vão conseguir cumprir as funções dela. Cada célula dessa aqui vai produzir as coisas que o fígado produz ali. Vai liberar nos sinusoides hepáticos. O que são sinusoides? São essas conexões venosas. Venosas não. De irrigação, vasculares, aliás. São conexões vasculares, ou seja, de veias e de artérias, que caem para drenar e irrigar todas as células. Então, todas têm no centro dos lóbulos a veia centrolobular e todas na periferia. Lembra que é um hexágono. Então, na periferia, na ponta de cada hexágono, tem uma tríade portal, ó. Tá? Então, vai desembocar aqui no zoom, desemboca na tríade portal. Essa tríade portal é composta por ducto biliar, veia porta hepática e artéria hepática. Lembra que eu falei? Ó, como que todas as células, não esqueçam isso, todas as células do fígado vão ter uma irrigação da tríade portal. Então, cada hepatócito vai produzir a bile e vai desembocar aqui, ó. Todos desembocam aqui no ducto biliar. Tudo isso, então, produziu, joga aqui dentro. Isso aqui vai fazer o trajeto contrário da veia, que a veia tá vindo para cá, né? Para a veia central. As artérias também, tá mandando tudo para cá. Na verdade, desculpa, as artérias estão mandando para cá, termina nos hepatócitos.
As artérias estão mandando oxigênio para dentro das células e as veias estão mandando todos os nutrientes, né? Então, as células estão recebendo nutrientes. Aqui eu botei errado. As células estão recebendo aqui, ó, os nutrientes. E aí, recebe daqui, eu tinha botado a ordem errada. Recebe daqui e manda para cá pelos sinusoides. Aí vai mandar para dentro das células, tá? Todas as células vão receber os nutrientes. E o ducto biliar, ele faz o trajeto contrário. Então, as células vão produzir bile. Aqui está sendo produzido bile dentro das células. Aí elas vão jogar para dentro dos ductos biliares. E aí esses ductos vão mandar aqui no ducto biliar. E esse vai mandar lá para vesícula biliar, né? Para ser armazenada. Ou já para o duodeno. Duodeno, né? Pela papila duodenal maior. Então, aqui é basicamente um resuminho do que eu falei. O espaço porta. O que é espaço porta? É esse espaço aqui onde tem a tríade portal, onde abrange a tríade portal, que é o espacinho que tem na quinazinha de cada hexágono de lóbulo. Os canalículos biliares é isso daqui. E tem também, observem, que essas fileiras de hepatócitos, dentro aqui, nos sinusoides, que é esse espaço entre as fileiras, são os sinusoides, tem umas célulazinhas. Tá vendo essas célulazinhas aqui, ó? Isso aqui são células estreladas. São células responsáveis por cumprir também as funções do fígado, tá? Elas também ajudam ali também na cicatrização, enfim. E o fígado também tem células de defesa, tá? Que são os macrófagos do fígado, são células de Kupffer. Elas também ficam por aí para poder fazer a fagocitose das substâncias ruins. Então lembra que o fígado faz desintoxicação? Quem faz essa desintoxicação são essas células de Kupffer. Que é isso aqui. Células de Kupffer, tá bom? Elas fazem fagocitose. Não sei se vocês já sabem o que é fagocitose, mas fagocitose nada mais é. Vocês vão ver isso em imuno ainda. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Desenhar para vocês. Aqui tem um vaso. E aí vamos supor que chegou alguma substância tóxica para o nosso corpo, que não é legal para o nosso corpo. Vou desenhar aqui, deixa eu pensar num desenho. Vou desenhar um X, para querer dizer que é uma coisa ruim para o nosso corpo. Aí, as células de defesa, as células do nosso sistema imunológico vão reconhecer isso, vão reconhecer e vão matar. Como que elas matam? Existem várias formas de matar. Então, aqui é uma célula de defesa. Aqui eu vou pôr a célula de Kupffer. Essa célula de Kupffer é a célula de defesa que fica especializada do fígado. Ela já fica dentro do fígado, pronta para matar essas coisas tóxicas. Pronta para proteger o fígado. Então, ela tem enzimas dentro dela. E aí, ela joga essas enzimas para fora. E essas enzimas degradam, quebram essa substância tóxica. Degrada e aí manda para ser excretada, eliminada. Outra forma que existe de fagocitar, essa é uma fagocitose extracelular, ou seja, fora da célula. Mas os macrófagos também têm capacidade de fazer fagocitose intracelular, que também pode ser chamada de endocitose, ela é uma célula bem grande, né, os macrófagos, e ela engloba essa célula, essa substância ruim. Então, ela joga para dentro. E aí, dentro dela, as enzimas de degradação vão degradar e matar, né? Degrada, quebra em vários pedacinhos para depois ser excretada. E como assim excretada? O que é excretar? Toda vez que eu chamo de excretar alguma coisa, uma excreção, significa eliminar uma coisa que é tóxica para o meu corpo. Se é tóxica, eu tenho que eliminar. E aí eu chamo essa eliminação de excretas.
Essas excretas são eliminadas pelas nossas excretas. Quais são as excretas do nosso corpo? Urina e fezes, principalmente. A gente também tem outras excretas no nosso corpo. A própria respiração faz a excreção de CO2, né? Mas as principais excretas é a urina e fezes mesmo. Então, a urina e as fezes vai eliminar tudo que é tóxico para o nosso corpo. Vai eliminar amônia em forma de ureia, vai eliminar bilirrubina em forma de estercobilinogênio e estercobilina, urobilinogênio na urina, estercobilina nas fezes. Vocês vão entender isso melhor já já. Vai eliminar também, vai excretar os metabólitos do álcool, também dos medicamentos, tá bom? Tudo que vai ser tóxico para o nosso corpo, o fígado vai metabolizar e excretar. Então aqui eu botei um zoomzinho para mostrar para vocês, mas eu já expliquei. Em vermelhinho eu deixei o que é importante que vocês têm que saber para a prova. Tem que saber, tem que decorar. O que compõe a tríade portal, ducto biliar, veia porta hepática e artéria hepática. Vocês têm que saber isso de cor, não só para essa prova, mas para a faculdade inteira. Vocês sempre vão ter que saber isso e até depois que formar também. Isso é muito cobrado em prova de residência. O que compõe a tríade portal? Ducto biliar, veia porta hepática e artéria hepática. Aqui é um zoom ainda maior para mostrar para vocês como que é essa microestrutura. Então, aqui a gente tem os hepatócitos e eles são enfileirados, porque eles são muito organizados, eles são enfileirados. Na divisão entre um hepatócito e outro, sempre tem um canalículo biliar para desembocar lá no ducto biliar. Além disso, nos sinusoides, que é aquele espaço que tem entre uma fileira de hepatócito e outra, tem os sinusoides. Então, o sinusoide, ele tem ali a célula endotelial do sinusoide, a parede ali, né, do sinusoide. Tem também o espaço de Disse, que é um espaço menor ainda que tem entre o sinusoide e a fileira de hepatócitos. E aí, aqui dentro fica as células estreladas, que são essas células que vocês estão vendo aqui. E dentro dos sinusoides tem as células de Kupfer, que é os macrófagos. Olha como que os macrófagos são. E esse de branquinho são as enzimas que fazem a degradação, que fazem fagocitose, tá? E tem também fibras colágenas delicadas aqui nesse espaço de Disse, tá? Isso daqui vai participar da fisiopatologia da cirrose. Vocês vão entender melhor lá na frente. Mas a cirrose, lembra que ela é uma fibrose? O que é fibrose? É quando fibroblastos liberam colágeno. Fibras colágenas para tentar cicatrizar ali o lugar. E aí, nessa cicatrização, forma um tecido cicatricial, que é um tecido fibrocolaginoso. E aí, quando forma fibrose no parênquima do fígado, que isso é estimulado também pelas células estreladas, a gente começa a ter um quadro de cirrose. E a gente vai entender isso já na próxima aula. Então, esse zoom, só para explicar para vocês, é desse zoom aqui, ó. Então, aqui é uma fileira de hepatócitos. Entre um hepatócito e outro, a gente tem aqui o canalículo biliar. E entre a fileira de hepatócitos e outra, a gente tem um espacinho, né, que é o espaço de Disse. E entre as fileiras de hepatócitos e os vasos venosos, a gente tem os sinusoides. Aqui são sinusoides. Aqui, ó, é a célula endotelial do sinusoide formando a parede dos vasos. E entre a parede e os hepatócitos tem esse espaço aqui, ó, que é o espaço de Disse. Isso tudo é esse zoom aqui, tá bom? E pronto. Se você entender esse desenho, é fácil entender
esse daqui. Isso daqui é uma imagem real do fígado, é um corte histológico do fígado. Então, nada mais é do que pegou um pedacinho de fígado real, cortou em lâmina e botou no microscópio, com corante, ficou rosinha por causa do corante. Então, o que vocês conseguem ver? Se eu tô vendo um hexágono aqui, significa que eu estou vendo um lóbulo. Então, aqui, ó, é um lóbulo. O que tem no centro de cada lóbulo, que é o número 1? A veia centrolobular, ou veia central. O que tem na ponta, na quinazinha de cada lóbulo? O espaço porta, que contém a tríade portal. Então, ó, aqui tem uma tríade portal. Aqui, ó, observem que isso aqui é uma fileira inteira de hepatócitos. Então, cada célulazinha dessa é um hepatócito enfileirado. E o que tem entre as fileiras de hepatócito, de branquinho aqui? Eu esqueci o nome, os sinusoides. Aqui, ó. Isso de branquinho são os sinusoides hepáticos, tá bom? Então, na imagem seguinte aqui, eu deixei o gabarito para vocês. Aqui é um lóbulo hepático, aqui a veia centrolobular, as células longas estão mostrando os hepatócitos, a pequena está mostrando os sinusoides, que é o espacinho branco. Em asterisco é o tecido conjuntivo, que está ligando um lóbulo e outro, por isso que chama tecido conjuntivo interlobular. Lembrando que tudo que é tecido conjuntivo é o quê? É um tecido que liga, que une uma coisa a outra. A única função dele é essa, é conectar, dar sustentação. Então, ele está dando sustentação para os lóbulos, ligando um ao outro. Outra imagem. E aí, que isso? Muito fácil. O que está no centro aqui? A veia centrolobular. Cada bolinha escura dessa, você pode ver que é um hepatócito. Olha que bonitinho, como que o desenho tá perfeitinho nesse daqui, por exemplo. Aqui, ó, um hepatócito. E aí, esses hepatócitos, olha como que eles são organizados bonitinho em fileiras. E essas fileiras aqui, ó, a fileirinha sempre vindo ali da desemboque, forma esse hexágono com a veia centrolobular formando um lóbulo, né? Então, aqui, ó, hepatócitos. E isso de branco são os sinusoides hepáticos, que é o que a gente tem de gabarito aqui, tá? E aqui, mesmíssima coisa. Você tá conseguindo ver, olha que bonitinha que tá essa imagem, como que dá pra ver bonitinho um hexágono. Então, aqui a gente formou um hexágono, tem um lóbulo, dentro veia centrolobular, por isso que tá de vermelhinho, porque aqui tem as hemácias do sangue, né? As fileiras de hepatócitos, os hepatócitozinhos, tudo de branco aqui é o espaço, o sinusoide, aliás. Aqui é o tecido conjuntivo, né, interlobular, com ramos da tríade portal. Na pontinha aqui de cada hexágono, a gente tem a tríade portal. Mais uma vez, aí agora aqui. Aqui é um exemplo do espaço porta. Então, aqui a gente está vendo a tríade portal, tá? Observem que a gente tem aqui, ó, os ramos de cada hexágono. Então, aqui é um lóbulo, aqui é outro, outro e outro. Então, lembra que na extremidade de cada lóbulo tem a tríade portal? Então aqui vocês estão vendo a tríade portal em si. Então, aqui tá o gabarito. Então, aqui, ó, o 2 é a artéria hepática. O 3, a veia porta. Lembra por que eu sei que é artéria, por que eu sei que é veia? Lembra que a veia, ela sempre tem o lúmen mais estreito. Aqui a veia, ó. Só que a parede dela é grossa, mas o lúmen é estreito. Das artérias, aliás. E a veia tem o lúmen grande e a parede mais fina.
Isso daqui é o vaso linfático, tá? Não é biliar. O 4, que é o ducto bilífero, aqui que desemboca, aqui que é o ducto biliar, no caso, né? De asterisco também é o interlóbulos, é o tecido conjuntivo que está ligando um lobo ao outro. E é isso, né? Aqui os hepatócitos enfileirados e de branquinho os sinusoides. Uma coisa importante. Prova de Juliano, prova de histologia. Juliano me disse que não vai cobrar assim. Até porque nem tem como ele botar um alfinete na lâmina, tá? Ele vai cobrar assim. Ele vai botar a imagem e ele quer que você identifique de que tecido é esse. Então vai ser muito fácil de identificar, né? Qual é... Isso aqui é uma lâmina de qual tecido? Você só precisa falar. É uma lâmina de um tecido hepático. Acabou. É só diferenciar, saber identificar a lâmina de tecido da tireoide, das adrenais, do pâncreas, do fígado, dos músculos, do tecido adiposo, de tudo que vocês viram nesse módulo. Só identificar que tecido é aquele, tá bom? Aqui eu mostrei para vocês, só recapitulando, mas a gente já tinha visto isso lá na aula de pâncreas, recapitulando como que é a secreção biliar. Então, lembrando que o fígado produz e secreta a bile. A vesícula biliar apenas armazena. Ela também secreta, mas a função principal é armazenar. A vesícula biliar não produz bile. Quem produz é o fígado, tá bom? Então, lembrando para vocês dessa relação, apenas uma revisão, vocês já viram isso na aula de pâncreas. Então, o fígado vai lá, os hepatócitos vão produzir a bile, vão jogar lá nos canalículos biliares, que vão desembocar no ducto biliar, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito, que vão desembocar num ducto hepático comum. O ducto hepático comum, a bile vai vir e vai ser jogada para a vesícula biliar, passando pelo ducto cístico. Aí vai chegar na vesícula biliar, a bile vai ser armazenada por algumas horas ou dias, ou talvez minutos, a depender se você está alimentado ou não. E aqui ela vai começar a ser concentrada, porque a vesícula biliar, ela absorve um pouco dessa bile. Então, ela está absorvendo a água que está ali na bile e vai deixar concentrado mais o que realmente importa, que são os ácidos biliares, né? E aí, quando a gente ingeriu da alimentação uma comida gordurosa, essa comida vai ser digerida parte no estômago e a outra parte aqui no duodeno, pelas enzimas digestivas que o próprio pâncreas joga. Então, o pâncreas vai jogar aqui no ducto pancreático, né, que é o ducto principal. Os ácidos pancreáticos vão produzir as enzimas digestivas, vão jogar dentro aqui dos ramozinhos e tudo isso vai desembocar no duodeno. Então, quando a gente comer gordura, o lipídio vai chegar aqui no duodeno, o nosso pâncreas vai liberar as enzimas para digerir esses lipídios e, além disso, a vesícula vai ser estimulada a ser contraída. Então, a vesícula vai contrair e aí, na hora que ela contrai, ela secreta a bile. Então, a bile passa pelo ducto cístico, aí desemboca no ducto biliar comum. Esse ducto biliar comum também pode ser chamado de ducto colédoco. E aí, o ducto colédoco, ele se une aqui junto com o ducto pancreático para liberar tudo junto com as enzimas pancreáticas, do suco pancreático, a bile. Então, os dois desembocam juntos aqui na ampola de Vater. A ampola de Vater é o nome que dá dessa... Quando junta os dois, forma a ampola de Vater, é isso aqui, ó. Ampola de Vater. E aí, a ampola de Vater desemboca aqui na papila duodenal maior, só que para sair na papila duodenal maior, o esfíncter desse músculo aqui, o esfíncter da papila duodenal maior, ele está fechado. Ele precisa abrir para sair, né? E aí, esse esfíncter chama esfíncter de Oddi. E aí, eles
Quando ele abre, ele relaxa, e aí o relaxamento do esfíncter de Oddi faz a saída pela papila do adenal maior. E aí joga aqui bile mais as enzimas pancreáticas. Enzimas pancreáticas. Para fazer a digestão ali dos lipídios, dos carboidratos e das proteínas. Mas a bile atua principalmente na emulsificação da gordura, né? Para facilitar a digestão das enzimas pancreáticas, a digestão dos lipídios. E além disso, lembrando que aqui passa a artéria esplênica. Aqui está o baço. Então, a artéria esplênica chama esplênica porque está vindo do baço. Então, o baço, ele pega hemácias, recebe hemácias no nosso corpo. Aqui tem hemácias. Ele degrada elas e forma bilirrubina indireta. Aí, essa bilirrubina indireta vai ser jogada na artéria e na veia também, esplênica, que manda pela veia, né? Deixa eu deixar aqui de azul para não confundir. Então, aqui, ó, na veia esplênica, manda pro fígado. Aí, o fígado, o que faz com essa bilirrubina indireta? Converte em bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta precisa ser excretada. Ela é excretada pela vesícula biliar, tá? Então, essa bilirrubina direta faz parte da produção da bile. Então, cai também aqui no ducto, ela volta pro ducto biliar, que joga aqui na bile, e aí a bile joga aqui no duodeno. Aí essa bilirrubina direta, ela vai ser excretada nas fezes. Então, vai fazer todo o trajeto lá do intestino até ser eliminada pelas fezes. Além disso, outra parte dela é absorvida na corrente sanguínea e aí é novamente filtrada no rim e excretada na urina. Lembrando que essa veia e a artéria esplênica, elas têm ramos do pâncreas. E aí, as ilhotas de Langerhans, lembra que as ilhotas de Langerhans estão aqui? Elas produzem insulina e glucagon. E a insulina e glucagon também caem na corrente sanguínea para ir para o fígado, para fazer metabolismo principalmente da glicose, para fazer glicogênese, que é o armazenamento da glicose em forma de glicogênio, que quem faz isso é a insulina. Quem é que produz insulina? Células beta pancreáticas. E também faz glicogenólise, que é estimulado pelo glucagon. Quem produz glucagon? Células alfa pancreáticas. Então, observem como que todas as aulas que a gente viu no módulo, isso aqui eu fiz uma breve revisão, mas para vocês lembrarem que todas as aulas do nosso módulo estão interligadas. A gente estuda todos esses órgãos justamente porque um atua em conjunto com o outro. Todos os órgãos estão participando desses processos de metabolismo do nosso corpo. E essa imagem aqui eu deixei para resumir o estímulo de secreção, tá? De secreção e estímulo e inibição também. Então, lembrando que a colecistoquinina, que é o hormônio CCK, ele que faz o estímulo à secreção biliar, tá? Porque a CCK faz com que a vesícula biliar se contraia. Aí, quando ela contrai, ela excreta a bile. E ela faz o esfíncter de Oddi relaxar para abrir ali o anel muscular e sair a bile, tá bom? Aqui é uma revisão para vocês lembrarem dos nomes, porque é importante saber. Então, lembrem que esse daqui... Não, vou começar de cima. Então, aqui é o ducto hepático esquerdo e direito. Aqui o ducto comum, ducto hepático comum. Isso aqui, se está indo para a vesícula, a gente chama de cístico. Então, aqui é o ducto cístico. Aqui a vesícula,
A vesícula é dividida em 3 partes. A gente divide ela em corpo. Eu esqueci o nome dela. Aqui o fundinho dela também pode ser dividido em 4 partes. Aqui seria o infundíbulo. Nossa, minha cabeça tá ruim, esqueci o nome. Enfim, então aqui é o ducto comum. E aí desemboca aqui no ducto colédoco. O ducto colédoco, ele desemboca junto com o ducto pancreático principal. Ele forma a ampola de Vater, que desemboca através do esfíncter de Oddi na papila do adenal maior. Aqui o que eu tinha esquecido, que isso aqui é o fundo. Fundo da vesícula aqui chama de colo. E é isso. Então, continua. A próxima aula vai ser essa aqui, ó. Aula de fisiologia. Agora eu vou explicar, detalhar as funções do fígado. Tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui. Essa foi uma aula mais de introdução, de anatomia. E agora a aula top mesmo para vocês, que é o que eu acho que mais vai cair na prova, é a fisiologia hepática. Então, assistam a próxima aula.